Passamos então à pergunta do STU. Boa tarde, candidata. Boa tarde. Eu sou Francisco Genésio, sou dirigente sindical, estou representando o STU. Então, a pergunta do STU é o seguinte: o processo de autonomia das universidades foi uma importante conquista da nossa luta. Fruto dessa conquista, surgiu o CRUESP e o conhecimento do Fórum das Seis como instrumento de negociação da pauta comum dos trabalhadores, sob a alegação da crise e na rabeira das reformas conservadoras do governo Temer, tentam nos impor um conjunto de retrocesso. No caso do direito de greve, o desconto dos dias sem que haja negociação ou julgamento. No caso das universidades paulistas, o reitor da USP, além de já ter produzido uma série de ajustes que passam por demissão de trabalhadores e fechamento de creche, está levando para a votação no Conselho Universitário proposta que institucionaliza limite de gasto que congela salário, carreira e estabelece limite para a contratação de técnicos administrativos, dentre outras. Em caso de vitória, sua gestão se compromete a não seguir o modelo da USP e respeitar o direito de greve dos trabalhadores? Sim, para as duas perguntas. E agora eu me explico. Primeiro, no caso aqui da gestão da universidade e no caso especificamente da USP. Essas medidas que a USP tem apresentado ou vai apresentar para o Conselho Universitário, eu até mencionei numa outra resposta muito rapidamente, elas de fato vão congelar o funcionamento da universidade e congelar a sua ampliação. Isso criará para o Fórum das Seis, para o CRUESP, um constrangimento enorme, né? Várias das decisões políticas, salariais, que as universidades têm, que deveriam todas serem tomadas ali no âmbito desse conselho, e na negociação e conversa com o próprio fórum, isso será comprometido, né? Por conta do quê? Né? Porque se um dos três não pode mais fazer, né, um acerto, ou uma negociação, ou uma conversa, dificilmente essa conversa dos três reitores acontecerá. Então, aquilo que eu colocava antes, se por um lado a Unesp tem dificuldades de acompanhar negociações e deliberações, por sua incapacidade financeira, e a USP se define regras, né, que constrangerão qualquer possibilidade de negociação entre os reitores, o CRUESP começa a ficar condicionado, né? A condição de funcionamento do CRUESP está colocada. E a relação com o Fórum das Seis também será. Não temos objetivo de tratar da crise, com enxugamento de pessoal. Porque o plano de demissão voluntária que a USP já fez há um tempo atrás, além de ter causado um transtorno enorme para os setores internos onde eles tiveram impacto, a economia não foi suficiente para aquilo que se precisava. Então, esse transtorno administrativo, que pode vir a ser, né, o plano de demissão voluntária, não está nas nossas perspectivas. Não imaginamos que você resolve crise enxugando. Isso é mentalidade empresarial. A universidade não é isso. Ela precisa dessas pessoas, ela precisa mantê-las, isso aqui funciona, essa base. Então, essa mentalidade da resolução da crise através do enxugamento que você vê ali no mercado acontecer, não é o caso, né? E assim como também não é o caso de nós estabelecermos um teto constrangedor, né, deliberado aqui por um conselho universitário para essas questões. Por exemplo, os 80% que a USP, em algum momento, em algum lugar, isso apareceu nos jornais, que seria o teto que ela colocaria para os gastos, né, com o pessoal, né? O que nós colocamos no programa, isso sim, é que uma gestão cautelosa nesse momento de crise, ela precisa estabelecer alguns patamares para saber quando é que ela pode ampliar, quando é que ela não pode ampliar. E nós colocamos lá no programa, talvez a principal cautela seja
Quando a folha de pessoal chegar próxima aos 90% de gastos, é possível voltar a pensar na ampliação da universidade, tal como ela precisa ser, de recomposição de quadros, né? Mas isso é uma cautela, não é uma deliberação, nem é uma determinação que constrangeria a atuação dos outros, de um órgão como o CRUESP, nem uma negociação como o Fórum das 6, né? Então, isso de um lado, não há esse compromisso de fazer algo como a USP. O outro sobre o direito de greve. Como eu já tinha mencionado na pergunta anterior, nós respeitamos, sim, os direitos políticos, respeitamos, assim, o direito de mobilização, o direito de greve. As manifestações legítimas, para nós, elas fazem parte da dinâmica democrática. A universidade é o terreno onde o argumento, onde o diálogo e a conversa acontecem. Quando as mobilizações seguem por uma demanda que não foi atendida, a greve é um dos recursos legítimos que existem. E é legítimo e tem que ser tocado como uma mobilização legítima. E se ela tem essa natureza, a repressão não se coloca, né? Por exemplo, no direito de greve. Agora, como eu também mencionava na resposta anterior, acho que do DCE ali, a universidade tem as suas regras de convivência, tem suas regras que certamente sempre elas podem ser aperfeiçoadas, né? Mas as regras que devem ter o respeito e a convivência solidária como norma para a nossa convivência aqui, né? Isso tem que ser respeitado. Nós acreditamos, de fato, né, de que essa reaproximação ou aproximação da reitoria com a comunidade universitária pode estimular esse terreno democrático e pode, inclusive, garantir não apenas que os direitos sejam preservados, mas que as movimentações políticas sejam as mais legítimas e participativas possíveis, para ajudar, inclusive, a uma gestão num momento de crise como esse aqui.